Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa de oração. Agradecemos a Deus e a espiritualidade a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos. Agradecemos a presença de todos vocês. Vamos então dar início aos nossos trabalhos com a prece de abertura. Eu gostaria que todos vocês me acompanhassem. Prece para o começo da reunião. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso nos enviar bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos induzir em erro e nos conceder a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem se introduzir aqui, fazei com que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos dignai vir nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que nos sentimentos dos quais estaremos animados, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregados de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes está confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que nele empreguem o fervor e o recolhimento necessários. Se na Assembleia se encontrarem pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abri seus olhos à luz e perdoai-lhes como nós os perdoamos se vieram com intenções malévolas. Rogamos notadamente ao Espírito de Miguel Arcanjo, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar sobre nós. Que assim seja. Boa noite a todos. O tema de hoje: pessoas difíceis. É possível que quase todos nós convivamos com pessoas com as quais não simpatizamos. Natural que assim, considerando que nossa simpatia se dirige àquelas que compartilham nossos valores, visão de mundo e ideais. Essas caminham ao nosso lado, em algumas lutas, celebram conquistas e vibram de maneira semelhante a nós. Com essas, nossas relações são fáceis e, em uma visão egoísta, gostaríamos de que no mundo houvesse somente esse tipo de pessoas. Se assim fosse, imaginamos que a vida em sociedade seria mais agradável, sem termos de conviver com ideias e valores que consideramos estranhos, por serem diferentes dos nossos. Chegamos a pensar qual seria o objetivo de Deus a nos oferecer um mundo com tantas incompatibilidades, com tantas divergências de pensamentos e pontos de vista. E por sermos incapazes de compreendê-las, de aceitá-las, de respeitá-las como se apresentam, costumamos nos referir a elas como pessoas difíceis. Esquecemos que cada um tem o direito de se posicionar e emitir suas opiniões, desde que não prejudique ou coloque alguém em risco. É natural que tenhamos pontos de vista diferentes quanto às questões gerais do mundo, e essas divergências de opiniões são oportunidades valiosas para nosso aprendizado. Se elas que nos oferecem a chance de observar o mundo sob outra ótica, refletir sobre outras formas de agir. Se todos fôssemos semelhantes, tivéssemos os mesmos pensamentos,
Convenhamos que seria bastante monótono o nosso mundo. E será que progrediríamos? Não precisamos concordar nem aceitar argumentos alheios, mas certamente, sem ouvi-los, não desenvolveremos a capacidade de escutar um tanto mais, de respeitar o diferente e até mudarmos de opinião. O convite é considerar o direito do outro de ser diferente, de pensar e agir conforme queira. Nos limites da ética e do respeito, todos temos o direito de nos posicionar. Na mesma lógica, nasce o dever de respeitar o posicionamento de cada um. Bom será quando mais amadurecidos convivermos em harmonia, mesmo na divergência. Ouviremos as ideias contrárias, diremos as nossas, sem, no entanto, agredir a quem quer que seja. Vivemos tempos em que as manifestações se fazem intensas e apaixonadas, e cabe nos servirmos de sensatez e da ponderação. Jesus também viveu numa época de graves problemas políticos, de arbitrariedades religiosas e costumes os mais estranhos. Respeitou a lei, frequentou a casa de pessoas abandonadas e de pescadores. Travou diálogos profundos com doutores da lei, com cobradores de impostos, tidos como criatura de má vida. Também com as pessoas simples do povo, letrados uns, analfabetos outros. Aprendamos com ele, sempre nosso modelo e guia. Que assim seja. Boa noite, meus filhos. Que a paz do Mestre esteja com cada um de vocês. Um dos maiores aprendizados de uma encarnação é exatamente o respeito, a tolerância, e coisa que a princípio está cada vez mais complicado, né? As dificuldades de entender que as pessoas têm o direito de pensar, entender a vida ou qualquer outro assunto de uma maneira diferente da sua. Que ela tem direito também de continuar se expressando e vivendo da maneira que ela entende melhor. E isso não deveria afetar tantos outros encarnados que pensam de uma maneira diversa. Mas hoje, de maneira geral, as pessoas, às vezes até com a intenção de ajudar, parece mais que querem impor ajuda, querem impor a maneira de entender, querem impor a maneira de pensar. E não é esse o objetivo, nunca foi o objetivo de ninguém numa encarnação. O objetivo da encarnação é normalmente trocarmos experiências, trocarmos ideias, porque não existe ninguém encarnado que é realmente dono da verdade. E muitas vezes, quando a gente para escutar o outro com respeito, com consideração, pode ser que aquela pessoa nos mostre uma maneira diferente de enxergar as situações. E caso contrário, se você achou tudo que foi um absurdo que aquela pessoa falou, cada um continue a sua vida, a vida que segue. Não tem essa necessidade de impor os outros a tua verdade. Muitas vezes, porque a gente já viu pessoas que estavam impondo verdade ao outro, e a verdade dela estava longe de ser o correto. E quando a gente impõe alguma coisa para alguém, nós vamos arcar com o resultado disso. Então nós temos que tomar cuidado. As nossas influências nos demais também cobram preço nas energias que a gente está recebendo e nos resultados disso. Uma das coisas que se fala muito, né? Entidades, anjos, espíritos de luz, que evoluíram. Sabe, filhos, o primeiro passo para a evolução é exatamente esse: paciência, equilíbrio, tolerância, porque até para ajudar você tem que ter isso tudo. Ninguém consegue ajudar ninguém na marra, ninguém consegue ajudar impondo situações para os outros.
Porque quando a gente impõe situações para os outros, aquela pessoa não está aprendendo nada. Ela pode estar agindo e fazendo daquela maneira por medo, ou às vezes até por respeito, para no encontro alguém determinou alguma coisa, mas o aprendizado não é nenhum. A gente tem que mostrar principalmente com o nosso exemplo. Tem pessoas que são ótimas para avaliar a vida dos outros. Tem pessoas que são ótimas para criticar a vida dos outros e a maneira como as pessoas agem. Tem pessoas que têm solução para tudo na vida dos outros. Mas às vezes a sua está pior do que daquela pessoa. Ou às vezes está fazendo pior do que ela. Porque é muito mais fácil sempre julgar os outros. Filhos, numa palestra aqui eu falei uma coisa, que espírito de luz não obriga ninguém a nada. A nada. Se alguém está te obrigando a alguma coisa do lado espiritual, não é um espírito que tem tanta evolução, tem tanta luz assim. Espírito de luz auxilia. E essa é a ideia de cada um de vocês. Depois que a pessoa que convive com você já tem uma idade de entendimento, obrigar não é mais uma possibilidade, não funciona. Tem que mostrar, tem que exemplificar, tem que ensinar e tem que mostrar principalmente com as suas atitudes. Porque quando a gente dá o exemplo, é muito mais fácil o aprendizado do que aquelas coisas que a maioria das pessoas fazem, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Aí é difícil também, às vezes vocês quererem alguém que está numa pré-adolescência, adolescência ou menor, seguir o caminho certo quando você está dando exemplos completamente ao contrário. E quando adultos, a mesma coisa. Imagine o teu espírito protetor, o teu anjo da guarda, que estava com você lá na tua programação de encarnação, que te ajudou, que combinou tudo com você, e vai passar diariamente 80, 90, 100 anos da tua vida, continua te intuindo, continua te aconselhando, e às vezes você fazendo tudo ao contrário. E se ele se irritasse com você, se ele dissesse, não, chega, não quero mais saber, eu vou embora, se vire, não vai fazer isso. E é assim que a gente aprende a paciência, a tolerância, é ajudar as pessoas com que a gente tem condições de ajudar. O resultado depende dela. Se você tiver que repetir a mesma coisa, exemplificar 1000 vezes a mesma coisa, não importa. Pode ser que a pessoa nessa encarnação ainda não consiga entender. Ela tem outras milhares de encarnação, e essa é a grande prova de amor do nosso Pai. Porque Ele permite que você cometa teus erros, que você tente, faça, refaça, até você entender que está correto. Você entender que está correto. E nem por isso Ele vai deixar de amar você, nem te jogar no fogo do inferno, e sempre vai colocar um outro irmão teu do lado espiritual te ajudando nessa caminhada. Só que você tem que escutar Ele. E como é que a gente escuta? Vem intuições, vem forma de pensamento. Deus está sempre do teu lado te ajudando. As coincidências, às vezes, que te ajudam tanto na vida, estão longe de ser coincidência. Isso é a prova silenciosa de Deus, da espiritualidade que está ali te ajudando. Mas você também tem que primeiro indicar um caminho, e quando você não indica um caminho certo, ele vai estar ali do teu lado. Isso não está certo, isso não vai dar certo. Só que a maior parte das vezes vocês acham que isso é da cabeça de vocês. Ou às vezes você insiste mesmo, vindo um monte de ideia para você mudar do teu posicionamento, mas você quer fazer daquele jeito que você faz. Livre-arbítrio. E como a espiritualidade permite você utilizar teu livre-arbítrio, às vezes, para cometer grandes erros, vocês também têm que fazer as mesmas coisas com as pessoas que estão em volta de você. Ninguém quer ver ninguém errar, ninguém quer ver ninguém sofrer, mas infelizmente isso faz parte do aprendizado. Agora, o que nós vemos hoje é pessoas que estão impondo a sua maneira de enxergar a vida para outros, e isso não funciona. Uma grande dificuldade que se tem hoje em dia é que antigamente as gerações entre avós, pai, filhos, elas levavam muitos anos para ter qualquer diferença entre um e outro de entendimento. E hoje não, hoje as gerações que estão vindo estão mudando cada vez mais rápido. E às vezes as gerações que estão aqui não conseguem acompanhar ou entender isso.
E aí que vai a grande lição para cada um de nós. Entender o outro, entender que às vezes a pessoa com um pouco mais de idade, mesmo querendo fazer o melhor possível para você, tem dificuldade de entender a tua maneira de agir. E aqueles mais novos não entenderem também, porque só são mais velhos, estão fazendo tudo errado, porque eles têm uma coisa que vocês não têm, que é a experiência na carne. Já passaram por muitas coisas erradas, fizeram coisas certas, mas tudo trocando ideias, trocando experiências. É para isso que serve a encarnação. Conselho é uma coisa que encarnado não aprendeu ainda o que significa conselho. Como vocês arrumam um problema quando vão dar conselho um para o outro? Porque vocês dão conselho, ficam irritados se a pessoa não segue o teu conselho, fica irritado se ela não reconhece que o teu conselho era bom, não agradece. Não importa. Conselho é: eu acho que você não deveria fazer isso, ou eu acho que você deveria fazer isso por causa disso. Pronto, acabou, é isso. Vira as costas e sai. Não é para ninguém convencer ninguém a nada. Só que encarnado sempre tem que provar que o seu posicionamento está certo e que o outro está errado. É por isso que o planeta está dessa maneira. Todo mundo está impondo tudo para todo mundo. Brigam quem que é a pessoa certa para isso, a pessoa certa para aquilo. Brigam para saber quem que tem a maneira mais correta para chegar a Deus. Vocês imaginam como é que Deus se sente vendo seus filhos se matarem em nome dele? Qual é o pai que é amoroso, que quer que um filho morra ou mate o outro por causa dele, por causa do pai? Isso está longe de ser o nosso pai. Mas hoje ninguém consegue lidar com a opinião diversa do outro. E as pessoas principalmente falam tanto em respeito, mas não sabem respeitar. O teu livre-arbítrio vai até você afetar o livre-arbítrio do próximo. Aí chegou o teu momento de parar. Você pode fazer o que você quiser com você, desde que não afete o próximo. E se colocar no lugar do próximo é exatamente isso. Se eu estivesse no lugar da outra pessoa, eu gostaria que fizesse isso comigo. É muito fácil meus filhos viverem. Vocês complicam demais. Quando você vai fazer alguma coisa para alguém, pense: se eu estivesse do outro lado, eu gostaria? Se a resposta for não, não faça. Não faça, porque senão você vai estar plantando alguma coisa que você vai ter que colher. E outra coisa que está muito complicada é as pessoas não conseguirem gostar delas mesmas ou se perdoarem. Tem pessoas que erram, às vezes por causa da religião, acha que já vai lá para o fogo do inferno, já vai ficar no umbral, vai ficar na lama, seja onde for. Não funciona dessa maneira. E se errou, a tua vida continua para você se melhorar, para você evoluir. Continue vivendo. Aprenda com o teu erro. Não é para ficar parado e vivendo porque lá atrás eu deveria ter feito isso, porque eu não fiz isso, porque eu deveria ter feito. Deveria, já foi. Continue seguindo, continue indo em frente, não cometendo o mesmo erro. Você tem que se perdoar. O Espiritismo veio exatamente para isso, para mostrar que o teu erro não vai te levar para lugar nenhum. Você tem que continuar seguindo. Continuar não é o fim para você, porque você cometeu um erro, por pior que ele tenha sido. E veio te mostrar também que as pessoas, quando morrem, não desaparecem, não vão ficar dormindo, não é o fim, que assim que possível vocês vão se ver de novo. Então, se a tua vida acabou aqui e continua lá na frente, você continua colhendo os frutos do que você fez aqui. Então, aproveite para ter mais calma, mas ter equilíbrio. Só que as pessoas hoje estão criando padrões de vida e de aparência que a grande maioria não vai conseguir ter. E parece que quando tem também não está contente. Claro que pode se cuidar, não estou falando isso. Claro que você pode sonhar em ter uma casa, um carro, uma vida melhor, sem problema nenhum. Mas você pode esquecer que tem as pessoas do teu lado, que você tem que conviver com elas, que teu objetivo principal não deve ser isso. Porque quando você desencarnar, tudo isso vai ficar aqui, inclusive teu corpo. Você não vai levar nada disso. E você vai levar uma única coisa, que é a tua consciência. E como é que a tua consciência está nesse momento?
É isso que eu queria que vocês entendessem. Não tem uma pessoa fazendo seleção. Eu vou para o planeta de regeneração, você vai para cá, você vai para lá, colônia disso, colônia daquilo. Não, você vai para o umbral, vai para o inferno. Não é assim. Não tem alguém lá que está escolhendo, que daí essa pessoa está usando o livre-arbítrio dela para escolher quem merece e quem não merece. Para onde você vai é de acordo com a tua energia, dos teus pensamentos, a energia que está te envolvendo, a tua consciência. Quanto mais leve, mais você sobe. Você pode dar saltos grandes e ir para colônias lá de cima, ou infelizmente você pode cair muito feio lá para baixo. Você também só vai ficar lá enquanto você quiser, enquanto você não se modificar, entender que você estava errado e pedir ajuda, você sai. Não tem datas, como muita gente fala, não, tem que ficar lá tanto tempo. Não tem nada. Chegou lá, aprendeu, entendeu que está errado, pediu ajuda, as entidades te tiram do lá. Consciência. Se cada um de vocês desencarnar nesse momento, como é que está a consciência de vocês? Está muito pesada? É aquele balão cheio de pedra que não vai sair daqui? Ou é aquele balão que você solta e vai subir? Isso não tem que discutir com ninguém, é com você mesmo. Até esse momento eu estou me tornando uma pessoa melhor do que quando eu retornei aqui? Ou eu estou cada vez pior, ou eu estou do mesmo jeito? Se estou do mesmo jeito, pode ser que você volte para a mesma colônia que você veio. Só que você vai ter que voltar. Aquelas pessoas que falam, eu sei que eu estou errado, eu sou assim, eu não vou mudar. Não tem problema. Deus não tem raiva de você, a espiritualidade não tem raiva de você, só que você vai encarnar um monte de vezes até se mudar essa tua maneira de pensar. E por que castigando alguém? Que castigando? Não. Porque a tua consciência é pesada, a tua energia é pesada, não permite que você vá mais para cima. É isso. Por isso que a gente diz que está na mão de cada um de vocês. Por isso que a gente diz que o paraíso, o inferno está aqui dentro. Não é um lugar físico, é aqui dentro. Tem pessoas que estão no lugar mais lindo do mundo e estão se matando. Então não é o local. É isso aqui. Como que está a consciência de vocês? Deus, no dia 11, né? Dia 11, a Casa Espírita aqui está fazendo 124 anos. Sem ser essa quarta-feira, na próxima semana, Ramiro de Jesus ali, que está no quadro, que é o fundador dessa casa, o que ele sempre pediu de comemoração nesse dia é distribuição de alimentos, que sempre foi uma coisa muito importante para ele. Então, aqueles que puderem, dentro das condições de vocês, ajudar com 1 quilo de alguma coisa ou com alguma cesta básica, e daí nós vamos fazer entrega nessa quarta-feira. Obrigado.